Atenção, senhores passageiros na aviação Itapemirim. Atenção, senhores passageiros procedentes de Vitória. No seu auge, a Itapemirim tinha uma frota de 1.700 ônibus e 20 mil funcionários que atendiam 70% do território brasileiro. Ela chegou a ser considerada por alguns como uma das maiores empresas de transporte rodoviário do mundo, com presença também em cerca de 10 países da América Latina. A empresa também introduziu o serviço de bordo em ônibus, além do uso de carros com 3 eixos e 2 andares em várias versões que contavam com uma série de luxos e mimos para os passageiros. Apesar de somar milhões de reais em dívidas trabalhistas e também ter sido vendida em 2017 por R$1, o estilo inovador fez a Itapemirim virar orgulho nacional e também a queridinha de muitos. Hoje em dia parece banal, mas ela foi a primeira empresa do Brasil a trazer ônibus com Wi-Fi, ar-condicionado, poltronas reclináveis, suspensão a ar e mais uma série de configurações que a gente acha até engraçado pensar que não existia dentro de um ônibus. Mas como a Itapemirim, sendo a maior empresa do seu setor aqui no Brasil, teve seu amargo fim. E em crise financeira, a Itapemirim teve as atividades suspensas por determinação da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Com dívidas bilionárias, o Tribunal de Justiça de São Paulo decretou nesta quinta-feira a falência do Grupo Itapemirim, empresa de transporte rodoviário e aéreo. A história da Itapemirim começa com o seu dono, o Camilo Colla. Ele foi um pracinha da FEB que participou da campanha na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, além da ração militar, os soldados também recebiam um maço de cigarro diariamente. Mas como Camilo não era fumante, ele viu mais vantagem em revender sua cota de cigarros para seus colegas. O pequeno negócio dele, durante uma guerra, pegou tração e ele acabou se tornando uma espécie de fornecedor. Ele ficou tão conhecido por isso que se algum combatente quisesse fumar além da cota diária, era só falar com o Camilo. Quando a guerra acabou, o governo brasileiro decidiu dar uma linha de crédito especial para os pracinhas, como forma de ajudar a reintegrá-los na sociedade. Na época, essa iniciativa ficou conhecida como Linha do Pracinha. Então, o Camilo pegou a grana que já tinha feito com a venda de cigarros na Itália e juntou com o empréstimo da Linha do Pracinha. A Ford, na época, dava prioridade para essa clientela e então, em 1946, ele comprou um caminhão. Parece que houve um financiamento, uma facilidade de financiamento do governo federal para os ex-pracinhas. Houve isso? Olha, isso existiu. O limite não era um limite comparado com aquele que eu mesmo tinha disponível. Perfeito. Eu consegui trazer isso disponível com o procedimento de oportunidade que tive na própria Itália. Nesse tempo ele focou em trabalhar transportando cargas, mas em 1948 ele decidiu comprar um ônibus para fretar passageiros entre as cidades de Castelo e, adivinha só, Cachoeiro do Itapemirim, ambas no Espírito Santo. O negócio foi dando certo e em 1950, Camilo já tinha 10 ônibus. E então, mais tarde, em 4 de julho de 1953, nasce a Aviação Itapemirim com 16 ônibus e cerca de 70 funcionários. A empresa desde sempre tinha um fôlego enorme para desafios. Segundo o próprio Camilo, as estradas eram muito precárias e por isso as outras transportadoras não se aventuravam. Então a Itapemirim requeria as linhas e lá íamos nós, levando como equipamento normal para viajar, marreta, pás, enxadas, material para remendar pneus, foice e facão, pois frequentemente era necessário raspar o atoleiro ou então abrir o caminho no mato para desviar do lamaçal. Os anos foram passando, as estradas melhorando e a Itapemirim vencia praticamente todos os obstáculos no caminho, trazendo sempre muita inovação e definitivamente revolucionando o jeito como o brasileiro pegava a estrada de ônibus. Após uma viagem para os Estados Unidos no final dos anos 60, Camilo percebeu que os ônibus da icônica Greyhound tinham 3 eixos. Ele logo quis trazer o formato para o Brasil e então nasceu o Tribus, o primeiro ônibus sob 3 eixos a operar por aqui. Esse produto, se a gente puder chamar assim, foi uma febre na época. Graças ao Camilo, essa inovação chegou no Brasil em pouco tempo. Se você é brasileiro, sabe que as coisas geralmente chegam aqui muito tempo depois, especialmente na década de 70. Até esse momento, o grupo já havia comprado algumas concorrentes e ganhado algumas licitações. A empresa já atuava em praticamente todo o Brasil, mas a cereja do bolo ainda estava por vir. Ela adquiriu os direitos para operar a linha Rio-São Paulo.
o que a essa altura era só o que faltava para a Itapemirim se tornar a maior do Brasil e da América Latina. Infelizmente, não demorou muito para a era de ouro da empresa começar a se desmanchar, e quase que sem perceber, a Itapemirim acabou entrando no que parece ser um beco sem saída. Papai, o que é tacógrafo? É um aparelho que registra as velocidades atingidas, tempos de marcha, regime de trabalho do motor. Quando uma empresa se preocupa até em colocar tacógrafos em seus ônibus, imagine o resto. Viaje Rodonave, um ônibus além da imaginação. A década de 90 foi difícil para a Itapemirim. São vários os fatores que combinaram o declínio da empresa. A hiperinflação nos anos 90 foi um deles e junto a ela, o preço dos combustíveis também subiu muito, o que obrigou a empresa a trabalhar com menos passageiros e margens de lucro menores. Mesmo com a chegada do Plano Real, que serviu para colocar um fim naquele episódio sombrio que o país vivia, a Itapemirim não viu as coisas melhorarem. Os tempos estavam mudando. Os brasileiros já tinham acesso a carros um pouco melhores e muitas pessoas davam preferência a eles ao invés de ônibus na hora de viajar. Uma das pancadas mais feias que a empresa tomou nessa época foi no governo do FHC, que tinha como característica o incentivo ao setor da aviação civil. Isso acabou culminando na abertura do mercado para empresas estrangeiras, o que fez com que o setor de aviação ficasse cada vez mais acessível em relação a décadas passadas. Só para se ter noção do impacto, de 2005 a 2013, as empresas de ônibus perderam 7 milhões de usuários, enquanto as companhias aéreas ganharam 51 milhões. Hoje em dia não é muito difícil encontrar passagens aéreas na casa de R$300 ou às vezes menos para fazer a ponte Rio-São Paulo. Então, muitas pessoas optaram por fazer de avião, justamente a rota que a Itapemirim reinava no transporte terrestre. Apesar das inovações na sua frota com ônibus cada vez mais confortáveis e luxuosos, a Itapemirim simplesmente não conseguia acompanhar a evolução do comportamento do consumidor. O setor rodoviário se viu forçado a dividir seu espaço com as novas tendências do mercado. A empresa tentou surfar a onda lançando a Itapemirim Cargo, sua divisão focada em transporte aéreo de cargas. Ela chegou a operar 6 Boeing 727 cargueiro e, por incrível que pareça, esse número fazia dela a maior frota cargueira da América do Sul. Não dá para afirmar que o empreendimento foi um completo fracasso, mas com certeza sangrou em muitos cofres da Itapemirim. Eventualmente, todas as aeronaves foram vendidas e as operações encerradas. Algum tempo mais tarde, muito impulsionado pelos sonhos, Camilo ainda tentou comprar a Varig antes dela falir de vez, mas a compra acabou não dando certo. As diversas investidas de Camilo para montar uma FedEx brasileira falharam uma após a outra. E um pouco antes da virada do século, a Itapemirim começou seu processo de downsizing para pagar suas dívidas. A empresa teve que vender algumas rotas menos rentáveis e, junto a isso, também teve que vender partes da sua frota de ônibus para suas concorrentes, 1001 e Águia Branca. O grupo também liquidou ações que detinha na aviação Cometa e TAM, além de vender também uma série de ativos como terrenos e prédios avaliados em milhões que estavam em desuso. Tudo isso foi uma tentativa de deixar o caixa da empresa saudável mais uma vez. Sem verba para renovar sua frota, a Itapemirim teve que recorrer a uma prática chamada reencarroçamento. Funciona assim: um ônibus geralmente tem duas partes, uma é o chassi e a outra é a carroceria. O problema é que o custo para se ter um ônibus novo é praticamente dividido em 50-50 entre essas duas partes. Então, para renovar sua frota pagando a metade do preço, a Itapemirim decidiu pegar chassis de ônibus com quase 20 anos de estrada e colocar carrocerias novas por cima. Isso servia como uma espécie de maquiagem que escondia a deficiência no caixa da empresa. Só que o CONTRAN acabou proibindo essa prática, e a gambiarra que estava salvando a empresa chegou ao fim. Mas o caldo azedou de verdade em 2008, com a morte da esposa do Camilo, a senhora Inês Cola. Para muitos, não é segredo a participação que Camilo Cola teve na política desde os anos 60. Acontece que, para ser político, ele não podia também ser dono de uma empresa, e por isso ele passou 50% do grupo Itapemirim para sua esposa, o que fazia com que, na teoria, Camilo fosse apenas participante da empresa. O casal tinha somente 2 filhos adotivos, e o testamento da senhora Inês Cola dividia esses 50% entre eles, sendo 37,5% para o Camilinho e 12,5% para a Ana Maria.
Mas a relação entre Ana Maria e os pais adotivos nunca foi muito boa. Quem era da cidade de Cachoeiro do Itapemirim sabia disso, além das notícias deixarem esse fato bem escancarado. Mas por algum motivo, os 12,5% destinado a Ana Maria contemplavam apenas R$8 milhões na forma de um ativo que era um terreno do grupo que tinha esse valor estipulado. Uma briga feia na justiça começou a partir daí, onde ela conseguiu que a justiça bloqueasse bens que somassem os 12,5% aos quais ela tinha direito, além de acusar a Itapemirim de fazer caixa 2. Ela enxergava que por meio do downsizing, a família tentava meio que boicotar o direito dela à herança. Mas no final das contas, ela queria não 8, mas sim 90 milhões do inventário da família. Nessa época, a Itapemirim já tinha dívidas na casa dos milhões, e por mais que os 12,5% não pareçam uma parte muito expressiva da empresa, foi o suficiente para sufocar ela. Por causa disso, em 2008 a empresa teve que engolir mais um sapo quando precisou renovar a frota. Como seus bens estavam bloqueados e os bancos também não estavam nem aí para a situação da Itapemirim, ela teve que continuar pegando carona no processo de downsizing. Ela vendeu 2 de suas subsidiárias, a Penha e a Kaiowá, para o grupo Comporte. Porém, com um detalhe importante: o pagamento deveria ser feito em ônibus, já que naquela altura, a Itapemirim operava com uma frota que tinha em média 10 anos de idade. Ainda em 2008, o grupo teve que vender garagens e terminais de cargas por valores milionários. E mesmo mantendo um faturamento na casa dos R$419 milhões, as contas não paravam de bater na porta. A Itapemirim era uma gigante em queda e nada podia segurar seu declínio. Ao longo dos anos, ela se tornou uma empresa controlada por um grupo extremamente verticalizado. Eles tinham uma rede de hotéis, lanchonetes, postos de gasolina e até uma seguradora. Dá pra dizer que ela foi uma espécie de império romano das estradas, que caiu justamente por ser grande demais. Então, após anos sofrendo com o downsizing, que era para ser temporário, em 2016, a Itapemirim entra com um pedido de recuperação judicial. As dívidas aos credores já passavam de 300 milhões, sendo boa parte delas de processos trabalhistas. Fora isso, tinha uma dívida tributária na casa dos 2 bilhões. No plano de recuperação judicial, eles citaram que problemas regulatórios com a ANTT, aumento dos custos operacionais e desgaste dos ônibus nas rodovias degradadas foram uma das razões para prejuízos frequentes que culminou em seu declínio rumo à recuperação judicial. Em meio a toda essa crise da empresa, enfrentando uma recuperação judicial, um cara chamado Sidney Piva entra em cena. Sidney Piva comprou a Itapemirim pelo valor simbólico de R$1 enquanto ela estava passando pelo processo de recuperação judicial. Mas o negócio, ele também absorveu as dívidas, que no total já estavam avaliadas em R$2,2 bilhões. Apesar da administração controversa, ele sempre se mostrou muito confiante frente ao desafio que é a recuperação da empresa. Pouco tempo após ele assumir a Itapemirim, foi anunciada a compra de 400 novos ônibus, uma operação que ia custar cerca de R$200 milhões. Esse fato, somado às promessas de mundos e fundos feitas em todas as entrevistas, deixou os fãs da empresa esperançosos, mas não deixava os credores felizes. Tudo isso não passou de fogo de palha e essas 400 unidades nunca chegaram. Bom, para não ficar me estendendo, vamos pular para 2021 com a grande volta da Ita Linhas Aéreas, sob o comando do Sidão. O cara teve a capacidade de pegar uma empresa em plena recuperação judicial e em 2021, em meio àquela crise que suspendeu voos pelo mundo todo, e lançar uma empresa de aviação. Com a volta da Ita Linhas Aéreas, uma suspeita enorme de que o grupo Itapemirim não iria pagar as dívidas surgiu. Segundo o Sidney, isso era uma possibilidade totalmente remota. Os credores não serão prejudicados quando o senhor retira esse dinheiro? Não, credor nenhum prejudicado. Mas no final das contas ele acabou não pagando mesmo. Além disso, olha o que ele falou nessa mesma entrevista. Ela vale 4 milhões? Ela vale e eu vou abrir o IPO dela em 2025. Fica preparado para comprar as ações, porque ela vai ser a melhor empresa de mobilidade do Brasil. Quando ele retornou para a empresa após ser afastado temporariamente, a Ita foi a primeira coisa que ele tentou vender. A Ita entrou no mercado com o hype lá em cima. Esse fato, aliado com as promessas do Sidney, davam a entender que a empresa poderia estar dando a volta por cima. Mas a verdade é que essa volta da divisão aérea da Itapemirim nasceu praticamente morta. Com destaque para dezembro de 2021, quando sem mais nem menos, ela cancelou 513 voos programados para o fim do ano. Foi justamente após esse evento que 99,6% dos credores votaram em assembleia a favor do afastamento de Sidney. A justiça ainda bloqueou os bens não só dele, mas da esposa e demais sócios da Itapemirim para evitar que eles dilapidassem o patrimônio da empresa. Além disso, mais tarde, a justiça decretou a penhora de alguns carros de luxo para honrar parte das dívidas.
Ao todo, a Ita Linhas Aéreas funcionou por 6 meses e causou um rombo de 42 milhões numa empresa que já estava indo mal. A gestão da Era Cisne, que prometia uma luz no final do túnel para tudo isso, havia deixado a Itapemirim completamente arrasada. Nos últimos dias dele na empresa, coisas estranhas aconteceram. Ele abriu uma empresa avaliada em 6 bilhões no Reino Unido e, além disso, vendeu a Ita por um valor simbólico de 30 milhões de reais. Essa empresa tem capital social de 100 mil reais e o endereço dela é nesse lugar que tá aparecendo aí na tela. Apesar dessa história não cheirar bem, não vou me estender sobre qual seria a real utilidade dessas movimentações. Eu vou deixar um vídeo aqui no card que talvez responda essa pergunta. É um documentário completo onde eu exponho as obscuridades de pessoas ricas e poderosas. A dívida do grupo Itapemirim totalizava mais de 2 bilhões em tributos. Além disso, a empresa tinha 1.539 processos que totalizavam 110 milhões. A média mensal de faturamento da Itapemirim no ano de 2021 girava em torno de 15 milhões. Em junho de 2022, foi registrado um faturamento de 373 mil reais. Antes mesmo de o faturamento abandonar os milhões, a coisa já estava feia. Não sei qual a esperança o grupo viu na aviação e também nem sei como a ANAC foi capaz de autorizar a sua operação. Mas essa situação era insustentável. No dia 21 de setembro de 2022, a Justiça de São Paulo decreta a falência do grupo Itapemirim. Mediante a isso, a Suzantur decide lançar a proposta de arrendamento da massa falida da empresa. Obviamente, a Justiça de São Paulo enxergou que alguma coisa era melhor do que nada e aceitou a proposta. Os clientes não ficariam sem o serviço que antes era prestado pela Itapemirim e também os credores não ficariam totalmente na mão. Afinal, seria inútil ficar com dezenas de ônibus parados, ainda mais levando em conta que boa parte da frota já estava sucateada por falta de manutenção. Provavelmente, esse seria o destino das unidades operantes caso não fosse a leilão. Daqui pra frente, começa uma briga entre Suzantur, Viação Garcia, a NTT e Justiça de São Paulo. A NTT interferiu no processo alegando que a Suzantur não poderia assumir as linhas da Itapemirim, pois ela não tinha o TAR e nem o LOP. A Aviação Garcia também tinha interesse na massa falida e embarcou na onda da NTT, alegando que a Suzantur não teria condições de cumprir com o acordo. A Justiça de São Paulo rebateu a NTT, dizendo que a Suzantur poderia incorporar as permissões que a Itapemirim tinha, ou seja, o TAR e o LOP da Itapemirim estariam juntos no pacote do arrendamento. Além disso, a Justiça de São Paulo quis proibir a NTT de cancelar as linhas por meio de autarquia. Esse, entre aspas, chega pra lá despertou a fúria dos caras. Eles alegaram que a Justiça de São Paulo estava interferindo no poder judiciário e ainda argumentaram que as linhas não deveriam ter sido passadas para a Suzantur por meio daquele acordo, já que elas são propriedades do Estado. A NTT, além disso, argumentou que, com a falência do grupo Itapemirim, automaticamente as licenças também seriam cassadas e dessa forma nem teria TAR e nem LOP para serem incorporados no arrendamento. A Garcia pegou carona na briga da NTT de novo e acusou a Suzantur mais uma vez de não ser capaz de operar a massa falida. A Suzantur rebateu sua concorrente dizendo que se quisesse, poderia até pagar a dívida e os credores antecipadamente. Enfim, toda essa situação mais parecia 2 órgãos do Estado querendo ver qual cachorro late mais alto. Mas ao todo são 4 entidades brigando pela carcaça de um gigante falecido. No final das contas, a NTT permitiu que a Suzantur operasse 4 dos 73 destinos que pertenciam ao grupo Itapemirim. No entanto, proibiu a empresa de utilizar a marca Itapemirim nestas linhas, sob pena de ato administrativo. Nessa decisão, a NTT ainda observou que o acordo que entregou a massa falida da Itapemirim para a Suzantur não permite a fusão entre as duas. Sendo assim, a NTT ressaltou que isso nunca poderá acontecer. Bom, no momento que gravo esse vídeo, se você ligar no saque da Itapemirim, é isso que você vai ouvir. Bem-vindo a Suzantur e Itapemirim. Para sua segurança, esta ligação está sendo gravada. Aguarde, que já iremos atendê-lo. As operações sob a administração da Suzantur começaram em 2023, com algumas linhas entre São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Hoje em dia, os icônicos ônibus amarelinhos são fantasmas de um passado glorioso e cheio de esperanças. O logo Itapemirim, que carregava tanto orgulho nacional, agora lembra o amargor do fracasso. E o que sobrou de um império sob rodas, agora viaja por uma estrada traiçoeira e burocrática rumo a um futuro incerto. E aí pessoal, aqui é o Marcos e eu tenho um anúncio muito importante para fazer. Primeiramente, eu espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo. A propósito, valeu Guilherme pela sugestão do tema desse vídeo. Muitas pessoas comentam se existe alguma forma de contribuir com o canal. Então, para você que realmente curte o meu conteúdo e quer apoiar a existência e continuidade do canal, é muito simples. Eu abri recentemente a opção de membros e agora você tem a oportunidade de se tornar um.
Desta forma, além de você apoiar financeiramente os custos na produção dos vídeos aqui do canal, você também terá alguns benefícios. São 3 opções com valores bem baixos e você pode escolher o que melhor se encaixa no seu bolso. Então é isso, um grande abraço, te vejo lá dentro na área de membros, muito obrigado e até o próximo vídeo.